O conto que escolhemos foi retirado do livro A Legião Estrangeira, de Clarice Lispector, tendo sua primeira publicação no ano de 1964 e se chama Tentação. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenas, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau fascinante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora com a alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando o seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também, ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem se falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela, com sua infância impossível, o centro da inocência que só abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem o pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sob a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia. Se mudou com a família para o Brasil quando ainda era bebê. Estreou na literatura com a publicação do romance Perto do Coração Selvagem. Foi bastante aclamado na época, recebendo muitas críticas positivas e foi até premiado. Clarice foi uma artista completa, com muitas experiências dentro do ramo literário. O inconsciente sempre esteve presente em suas obras. Tudo do personagem se tornava muito intenso, sentimentos, sensações, momentos simples
fatos cotidianos passavam a ser refletidos de forma muito complexa e profunda. Isso causava uma mudança na percepção do fato. Faleceu em 1977, com 56 anos, um dia antes do seu aniversário. Bom, ela deixou um legado para a literatura. Foi e ainda é uma figura muito importante da literatura brasileira. O conto Tentação foi extraído do livro A Legião Estrangeira, de Clarice Lispector, composto de 13 contos que abordam temas familiares, questões da infância, adolescência, amor e solidão. Teve sua primeira publicação em setembro de 1964, no Rio de Janeiro, pela Editora do Autor. Foi publicado em 1971 o livro Felicidade Clandestina, que reúne e faz a republicação de alguns dos mais populares contos e crônicas de Clarice, incluindo Tentação. Em 1977, o livro A Legião Estrangeira foi republicado pela Editora Ática, em São Paulo. Recebeu algumas modificações em seu design, como a alteração da capa. A Legião Estrangeira e demais obras de Clarice Lispector foram relançadas pela editora Rocco, no Rio de Janeiro, em 1999, recebendo um novo tratamento gráfico e passando por uma revisão de texto. Em 2015, foi lançado nos Estados Unidos pelo escritor Benjamin Moser a coletânea Todos os Contos, que reúne todos os contos de Clarice Lispector em um único volume. O livro foi publicado no Brasil pela editora Rocco em 2016, com a tradução de Katrina Donson. Esse conto Tentação de Clarice Lispector se trata de um texto o qual se enquadra em uma narrativa em primeira pessoa. A narrativa em primeira pessoa se trata de um narrador-personagem. O narrador-personagem é aquele ser que se encontra no universo descrito por ele mesmo. Identificamos a presença do narrador no conto quando o mesmo tem uma rápida troca de olhares com a pequena criança, no segundo parágrafo. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Em um determinado momento do conto, o narrador desenvolve um conhecimento sobre a pequena criança. Tanto que tem alguns determinados trechos do próprio conto que ele informa com detalhes, com ênfase, o sentimento que a criança está tendo naquele momento. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Esse conhecimento qual o narrador desenvolve sobre a pequena criança não pode ser confundido com a narração em terceira pessoa, onisciente. A narração onisciente se trata de um narrador que conhece o personagem profundamente, como seus atos e os seus profundos pensamentos, que no caso esse conto não se enquadra em uma narrativa em terceira pessoa, porque o narrador se encontra no ambiente. Temos evidência do narrador dentro do universo. Então, como já dito, se trata de uma narração em primeira pessoa, qual o narrador, em um trecho desse conto, ele desenvolve um conhecimento sobre a criança. Acalma-se, criança. Pobre criança chorona, sentindo-se solitária e tristonha, esperando uma alma caridosa. Onde está essa alma bondosa? Cabelos ruivos feito fogo, esvoaçantes e completamente soltos, olhos pretos e vibrantes, mais adulta torna-se alguém interessante. Soluço soava, entre dentes a criança soluçava. Triste criança deslocada, em algum momento encontrará a metade tão desejada? Em seu campo de visão, um animal entra, um cão bacê se apresenta, olhos qual a admirava intensamente, e um amor à primeira vista é evidente. Semelhança entre eles é impressionante, cão e criança com seus ruivos esvoaçantes, olhos pretos fixados, aparentemente estariam apaixonados. A pequena criança encontrou o seu semelhante.
Algo não estava certo. A dona do cão encontrava-se por perto, mas logo segue em frente, deixando a criança com uma saudade aparente.